Você está ouvindo Repercussão Geral. E agora na Rádio Justiça vamos falar de uma possível reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Para comentar este assunto, eu converso agora com o Dr. Fábio Medina Osório, advogado, professor, mestre, doutor e ex-ministro da Advocacia Geral da União. Dr. Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, satisfação falar com vocês e seus ouvintes aí da Rádio Justiça. Dr. Fábio, temos uma possibilidade de reforma da Lei de Improbidade aqui tramitando na Câmara dos Deputados, é isso? Exatamente, e eu entendo que é inoportuna essa perspectiva justamente porque a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429/92, que acaba de completar 25 anos de vigência, ela é um marco republicano importantíssimo no combate à má gestão pública em nosso país, e já consolidada na jurisprudência, principalmente do nosso Tribunal da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça, através de uma série de garantias e direitos fundamentais dos cidadãos, dos administrados e jurisdicionados. Portanto, me parece que o mais importante será aplicar a jurisprudência vigente e organizar de modo sistemático a segurança jurídica em nosso país com a observância dos precedentes judiciais, que nem sempre tem sido respeitado pelos operadores do direito. Essa mania que se tem no Brasil de alterar as leis a todo momento acaba criando uma perturbação no sistema jurídico. Por quê? Porque a jurisprudência é forçada a se alterar novamente. Uma jurisprudência que já está consolidada em 25 anos no próprio Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais ordinários, ela deveria ser observada através da obrigatoriedade dos precedentes, que, aliás, deve ser consagrado no novo CPC. E isso deveria ser objeto de orientação para todos os membros do Ministério Público do Brasil inteiro, em detrimento do que acontece hoje. O que se observa é um livre subjetivismo dos intérpretes na tipificação das condutas proibidas nas iniciais acusatórias. Devemos privilegiar a unidade da instituição, quer dizer, maior coesão e observância desses precedentes para dar segurança jurídica. Agora, a alteração da lei, ela acaba tornando, então, necessária uma nova evolução jurisprudencial que traga segurança jurídica para o Brasil. E, doutor Fábio Medina, entre essas mudanças que estão nesta reforma, o que o senhor pode destacar para nós que é prejudicial, que gera esta instabilidade, essa insegurança jurídica? Bom, afora esse aspecto que eu digo que já ocasiona uma erosão no sistema jurídico, porque o sistema jurídico ele é composto pela lei em abstrato e que depois ela se traduz através da evolução da própria jurisprudência. Então nós temos que criar a cultura de respeitar a jurisprudência e a teoria dos precedentes, que não é observado no Brasil, lamentavelmente. Mas, no caso da Lei de Improbidade Administrativa, há uma eliminação de tipos sancionadores importantes e também há a eliminação da figura da improbidade culposa, quando, na realidade, o Superior Tribunal de Justiça consagrou já a necessidade da culpa grave, a ineficiência sistêmica, ineficiência grave para punir o mau gestor público. E, ao mesmo tempo, o Superior Tribunal de Justiça, igualmente, exige que não se confunda a mera ilegalidade com a improbidade. Então, tudo isso merece ser observado. No caso, essa reforma, ela elimina a improbidade culposa e elimina, portanto, a perspectiva de punir o gestor que incorre em erro grosseiro ou culpa grave. Isso está na contramão da tendência internacional que busca estimular a punição daquele gestor público que é gravemente ineficiente e ocasiona prejuízos ao erário. Significaria, por exemplo, uma norma com efeito potencialmente retroativo para extinguir milhares de processos hoje que punem gestores públicos por lesão ao erário por atos gravemente culposos. A meu ver, expõe o Brasil a uma situação de retrocesso relativamente a outros países com marcos regulatórios compromissados com o combate à má gestão pública. Por quê? Porque é nos ambientes gravemente ineficientes que também florescem as práticas desonestas, as práticas de corrupção. Então, a corrupção nasce precisamente e floresce naqueles espaços de ineficiência funcional. Eliminar a improbidade culposa é praticamente cortar, mutilar o próprio conceito de improbidade. Esse é um gravíssimo retrocesso nesse projeto.
Eu estou conversando com o Dr. Fábio Medina Osório. Estamos falando de uma suposta reforma da lei de improbidade. Dr. Fábio, o senhor cita no artigo publicado no Globo até a importância do saudoso ministro Teori Zavascki nessa questão. O que o senhor pode falar sobre ele, sobre esta improbidade administrativa, essa reforma da improbidade administrativa? Olha, o ministro Teori Zavascki, saudoso ministro Teori Zavascki, foi meu querido amigo pessoal, amigo da sua família também, seu filho, Francisco Zavascki. O ministro Teori Zavascki teve uma importância inquestionável no Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal também. Como todos sabemos, uma grande referência na história do direito do nosso país, mas muito especialmente na história também da construção do regime jurídico da improbidade administrativa. Ele, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ele reconheceu em leading cases o regime jurídico do direito administrativo sancionador à improbidade administrativa, que traz à baila a aplicação por simetria dos princípios penais ao direito administrativo sancionador, ou seja, as ações civis públicas nas quais se aplicam as sanções aos atos de improbidade administrativa. O ministro Teori Zavascki estendeu a prerrogativa de foro que se aplicava nos processos penais às ações de improbidade administrativa, o que atualmente não se reconhece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é um grave equívoco, porque as ações de improbidade administrativa acabam afetando direitos fundamentais que igualmente são atingidos nos processos de índole criminal. O ministro Teori Zavascki era uma referência fundamental nessa matéria, que precisa ser relido, inclusive pelos ministros dos tribunais superiores. Então, eu realmente cito e tenho como referência o ministro Teori Zavascki, porque nós sempre trouxemos à baila a importância de se compreender o regime jurídico que rege a Lei 8.429/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que também preside a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, que nós também designamos como Lei da Probidade Empresarial. A improbidade hoje nós podemos defini-la como improbidade administrativa e improbidade empresarial, ambas regidas pelo direito administrativo sancionador e que se insere naquele microsistema de combate à improbidade administrativa, improbidade empresarial e corrupção pública e privada. E aí há um arcabouço normativo composto por regras e princípios tanto de direito administrativo sancionador quanto de direito penal. E é muito importante que todas essas regras e princípios sejam compreendidos de modo unitário. Há uma perspectiva de compreensão que tende a ser, digamos assim, percebida de modo num ciclo punitivo. E isso é perfeitamente, às vezes, assimilado pelos juristas com a integração das instituições, quer dizer, com a inter-relação também das instâncias. Não é possível mais compreender esse tipo de sistema punitivo sem a inter-relação das instâncias e sem a atuação interinstitucional de modo integrado, que é o que vem ocorrendo nessa mega operação que nós conhecemos como Lava Jato, que é uma das maiores operações anticorrupção do mundo hoje em curso. Ou seja, as instituições atuam em conjunto, aplicam esse arcabouço normativo todo ele também em conjunto, e o efeito da atuação de uma instituição, de uma instância sobre a outra, há que ser percebido e há que ser aquilatado. Então, tudo isso é muito importante. A lei de improbidade administrativa, nesse sentido, ela não pode ser mais visualizada sem a consequência prática do advento da Lei Anticorrupção Empresarial, que é a Lei 2.846 de 2013, que, por sua vez, passou a admitir os acordos de leniência pelas autoridades administrativas e pelo próprio Ministério Público em juízo, quando ele ingressa em juízo com ações civis públicas. E, ao mesmo tempo, não pode ser compreendida sem a visualização de todo o arcabouço penal que admite também as relações premiadas, as colaborações premiadas e os acordos. Então, nós percebemos que aqueles direitos que antes eram chamados indisponíveis, que são os direitos difusos, coletivos ou até individuais homogêneos, que são tutelados por todos os tipos do sistema positivo, eles passaram a ser direitos disponíveis pelo ângulo dos titulares que dispõem desses direitos em juízo. E tudo isso transformou, então, o nosso sistema jurídico, muito influenciado pelo direito anglo-saxão. E agora, uma das discussões, veja só, alguns juristas acreditam que ainda está proibido o acordo nas ações de improbidade administrativa e que precisaria uma alteração na lei para introduzir essa possibilidade de acordo. Não é verdade. O acordo nas ações de improbidade administrativa já está perfeitamente
assimilado pelo ordenamento jurídico. Por quê? Porque a derrogação do artigo 17 da Lei 8.429 pela própria Lei 12.146 de 2013. Sim. E tanto isso é certo que o Conselho Nacional do Ministério Público baixou a Resolução 172 de 2017 e obriga todos os Ministérios Públicos dos Estados da União a regulamentarem, já passou, expirou o prazo, inclusive, para que o fizesse, e a promoverem esses acordos, termos de ajustamento de conduta em ações de improbidade administrativa. Então, nesse caso, doutor Fábio Medina, trazendo esse caso para o Supremo Tribunal Federal, temos uma ação aqui que um partido questiona a norma que veda a realização de acordo nas ações de improbidade administrativa. Então, não há fundamento nesta ação direta de inconstitucionalidade? Eu não vejo nem sentido nessa ação, porque observe que essa norma já foi derrogada por lei superveniente que tem a mesma natureza jurídica. A Lei 12.846 também tem a natureza jurídica e direito administrativo sancionador. Se ela prevê acordo de leniência para os mesmos bens jurídicos que são tutelados pela Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, no caso a Lei de Improbidade Empresarial, é óbvio que derrogou o artigo 17. E esse foi o entendimento encampado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Poucas pessoas perceberam isso, mas o Ministério Público brasileiro sabe disso, e foi regulamentado. Então esses acordos já existem. Agora, o que precisa ser feito? Colegiados como o Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados da União, o Conselho Nacional do Ministério Público, precisam chegar a um consenso sobre os parâmetros e critérios nacionais para uniformizar como se devem celebrar esses acordos, quais são os controles, quais são os parâmetros nacionalmente rastreáveis que devem ser respeitados pelos membros quando forem entabular essa espécie de transação com as partes, para que não haja um arbítrio, para que não haja o subjetivismo desenfreado e para que o princípio da independência funcional não se transforme em passaporte para qualquer situação que se assemelhe à arbitrariedade. Essa é a questão, é o desafio, me parece, hoje. Mas as ações de improbidade já podem ser, inclusive, encerradas com acordos. Acordos esses que passam também pelo crivo do Conselho Superior do Ministério Público. Obviamente, não ficam ao sabor apenas da decisão individual do promotor ou do procurador em primeiro grau. E, doutor Fábio Medina, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que é imprescritível as ações de ressarcimento decorrente de ato doloso de improbidade administrativa. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal é um passo à frente para o combate à corrupção, principalmente nesses casos de improbidade? Veja só, a jurisprudência anterior, quando o entendimento anterior era imprescritível qualquer ação de ressarcimento ao erário. Sempre me posicionei contrariamente a essa tese. Por quê? Porque uma ação que é imprescritível, ao meu ver, fere a própria Constituição na medida em que gera vulneração aos direitos de defesa das pessoas. As pessoas não têm condições de guardar documentos eternamente para se defender uma lesão ao erário quando uma ação se torna imprescritível. Isso acaba vulnerando direitos de defesa. O Supremo Tribunal Federal, curiosamente, já tinha consolidado votação por maioria para encurtar esse prazo, para delimitar algum prazo. Nesse momento, houve uma mudança de posicionamento, uma composição no próprio Supremo Tribunal Federal, e se entendeu, então, que nos atos dolosos de improbidade haveria imprescritibilidade. O que significa dizer que nos atos culposos, nos casos de culpa grave, há a prescritibilidade. Isso significa um avanço na jurisprudência do Supremo, e essa norma, como envolve prescrição, que é a matéria de mérito, ela tem caráter retroativo. Isso é um impacto enorme em todas as ações de improbidade administrativa no Brasil que tratem de atos por culpa grave, ou por culpa. Né? E, lembrando sempre, atos meramente culposos não podem caracterizar a improbidade administrativa. Precisa da culpa grave, tá certo? E atos meramente ilegais tampouco caracterizam a improbidade administrativa. Agora, o Supremo fixou, nesse momento, o entendimento de que, havendo culpa grave nos casos de improbidade administrativa, há, sim, prescritibilidade, e é 5 anos. Antes, o entendimento era diferente, era de que eram imprescritíveis. Então, há a criação de uma regra, pela jurisprudência, mais benéfica. E, no caso, entendo eu que essa é um reconhecimento de uma regra constitucional. Então,
A regra, ela na verdade, sendo a composição de uma criação do legislador e da jurisprudência, na verdade, ela deveria retroagir para alcançar casos também pretéritos. E, lembrando, ressarcimento ao erário, nas hipóteses em que não há ato doloso de improbidade, também está em aberto essa discussão, se há ou não prescritibilidade. Entendo que deveria haver, sim, prescritibilidade. Por exemplo, hipóteses de ações populares, em que não há ato doloso de improbidade. Há muitas situações como essa. É possível imaginar que a pessoa possa ser acionada para ressarcir o erário fora de uma hipótese de ato doloso de improbidade sem prazo prescricional, como vinha ocorrendo até então no Brasil? Entendo que não, porque isso fere direitos de defesa, que é um direito constitucionalmente assegurado a todos. Portanto, também eu penso que o Supremo Tribunal Federal deu um passo importante para começarmos a estabelecer maior segurança jurídica em nosso país. E nessa medida, penso ser prematuro ainda, embora o projeto até possa conter avanços pontuais, embora possamos admitir uma discussão sobre qualquer marco regulatório em nosso país, o ambiente político não é propício para tramitar projetos de lei nessa matéria, a não ser num pacote mais completo, que é o pacote das medidas anticorrupção do Brasil. Aí sim, talvez se possa inserir a questão do foco sobre a improbidade, do foco sobre a corrupção, enfim, aquilo que está em discussão em todo o Brasil, e que está colhendo assinaturas aí no âmbito virtual também, que vai tramitar, me parece, em um outro momento. Mas não pontualmente da forma como veio a tramitar, e apesar do respeito e admiração que tem pela Comissão de Juristas e da excelência de todos os seus membros. Conversamos na Rádio Justiça com o Dr. Fábio Medina Osório, advogado, professor, mestre, doutor e ex-ministro da Advocacia Geral da União. Ele esteve repercutindo conosco proposta na Câmara dos Deputados que trata da reforma da Lei de Improbidade. Dr. Fábio, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até mais.